Nascida em 30 de março de 1882, em Viena, Melanie Klein foi uma psicanalista pós-freudiana que, mesmo não tendo diploma universitário, criou teorias sobre a infância e a famosa técnica do brinquedo. Fez por muito tempo análise com Ferenczi e começou seus trabalhos analisando o brincar das crianças e posteriormente também analisou adultos. Publicou obras importantes para a investigação psicanalítica desde os primeiros meses de vida, como O Desenvolvimento de uma Criança, de 1921, uma contribuição para a psicogênese dos estudos maníaco-depressivo, de 1935, O Luto e suas relações com os estados maníaco-depressivo, de 1940, Notas sobre alguns mecanismos da esquizoide, de 1946, entre outros. Alguns aspectos importantes de sua vida para o desenvolvimento da obra. Ela tinha admiração por seus avós, que eram muito estudiosos, e queria seguir esse caminho, mas não teve condições financeiras para conseguir se graduar. Sua mãe amamentou os 3 primeiros filhos, mas Melanie foi a única que teve ama de leite, e que, segundo ela, me amamentava a qualquer hora que eu pedisse. Ela tinha dito que gostava de ser mãe, porém, em sua autobiografia diz: lancei-me o máximo que pude no papel de mãe e no cuidado de minha filha. Sabia o tempo todo que não estava feliz, mas não havia saída. Sua relação com a mãe era marcada em uma ambivalência, amor e ódio, apoio e intrusão, liberdade e controle, dependência e autonomia. Para ela, a psicanálise, antes de se tornar uma profissão ou um interesse intelectual, foi uma experiência de crescimento e um caminho de cura pessoal. Melanie Klein, renomada psicanalista, teve uma filha chamada Melita, que também se tornou uma psicanalista. Apesar de sua ligação familiar, a relação entre mãe e filha era marcada por desafios e conflitos. Melita contribuiu para a expansão das teorias de Melanie Klein. Ela trouxe novas perspectivas e enriqueceu o campo da psicanálise com suas próprias descobertas e pesquisas, fundamentais para o avanço da teoria kleiniana. Melanie desenvolveu a técnica do brinquedo, introduziu o conceito de posições psíquicas e enfatizou a importância das fantasias inconscientes. Melita aplicou os princípios da psicanálise à psicopatologia infantil, contribuiu para o desenvolvimento da psicanálise infantil como disciplina independente e expandiu os conceitos e teorias de sua mãe. Juntas, suas contribuições ampliaram nosso conhecimento sobre a mente humana e influenciaram a prática psicanalítica até os dias de hoje. Sua contribuição foi especialmente significativa no campo da psicanálise infantil, onde explorou novas áreas, como a psicopatologia infantil e o trabalho com crianças traumatizadas. O interesse de Melanie Klein pela psicanálise iniciou em 1916, em uma das viagens com seu marido para Budapeste. Nessa viagem, Melanie teve seu primeiro contato com os trabalhos de Freud. Ferenczi, com quem Klein fez análise por muitos anos, escreveu para Freud sobre as importantes observações psicanalíticas de Klein sobre crianças. Com incentivo do mesmo, Klein iniciou seu atendimento com crianças, tendo como primeiro paciente seu próprio filho. Em 1919, apresentou seu primeiro trabalho científico para a Sociedade Psicanalítica em Budapeste, o desenvolvimento de uma criança. Em 1926, tornou-se membro da Sociedade Britânica de Psicanálise. Klein discordava de alguns conceitos de Anna Freud, que também trabalhava com crianças. Anna defendia que crianças não faziam associação livre, enquanto para Melanie o brincar era repleto de fantasias e representações. Melanie Klein fez diversas contribuições para a psicanálise, entre elas a teoria das relações objetais. A teoria deriva da teoria pulsional de Freud, entretanto diferem da abordagem freudiana em alguns pontos. Klein dá ênfase menor aos impulsos biológicos e maior importância aos padrões de pensamento. Ela tem uma abordagem mais maternal, destacando a intimidade e o cuidado da mãe, ao contrário da teoria freudiana, que enfatiza a figura paterna. A autora também considera que a busca por contato e relacionamento é a motivação fundamental do comportamento humano, e não o prazer sexual. Mas podemos dizer que as relações objetais são as relações que o bebê estabelece com os objetos que estão ligados com a satisfação de seus desejos e necessidades. Esses desejos podem ser pessoas, parte de pessoas como o seio da mãe, ou coisas inanimadas. Klein, assim como Freud, parte do princípio básico de que o ser humano busca sempre reduzir a pressão que é provocada por desejos insatisfeitos.
No caso de crianças pequenas, o objeto que reduz essa atenção é a pessoa ou a parte da pessoa que atende às suas necessidades. Por isso, Klein estuda a relação que as crianças estabelecem com seus primeiros objetos, que são a mãe e seu seio, e que se tornam modelos para todos os seus futuros relacionamentos interpessoais. Assim, todos os relacionamentos que estabelecemos na vida adulta nem sempre são o que parecem ser. Todo relacionamento está permeado por representações psicológicas de antigos objetos que foram significativos na nossa infância. Nós enxergamos parcialmente os objetos nas pessoas com as quais nos relacionamos. São reminiscências, restos de experiências passadas que projetamos nas nossas relações do presente. Melanie Klein ampliou a visão psicanalítica com a técnica do brinquedo, que é utilizada até os dias atuais para analisar crianças. Já havia suposições de Freud que a neurose da fase adulta possuía origens nas neuroses ocorridas na infância, durante a época do complexo de Édipo. Mesmo sabendo que as crianças possuíam sofrimento infantil, os analistas da época não se aprofundaram no assunto, afirmando que não era possível acessar o inconsciente, já que as crianças não entendiam o método de associação livre e não cooperavam com o tratamento. Por conta disso, a psicanálise não progrediu até as contribuições de Klein, que observou uma habilidade natural das crianças em brincar e ao mesmo tempo se expressar utilizando a fantasia em jogos e brinquedos. Portanto, a Klein contribuiu possibilitando para as crianças um modo de análise onde eles poderiam representar simbolicamente suas ansiedades e fantasias, elaborando aquilo que não conseguiriam elaborar de forma coerente e consciente. A técnica do brincar de Melanie Klein surgiu observando seus filhos e estudando a teoria de Freud. Klein concluiu que a criança expõe seu mundo interno através do brincar. O brincar era visto da mesma forma que a associação livre para os adultos, onde eram expressos os conflitos inconscientes. Através do brincar, a criança expressava e reproduzia situações, emoções e fantasias. A análise da transferência era um dos pontos mais importantes da técnica, pois compreendia que o paciente repetia com a analista emoções e conflitos anteriores, e as interpretações transferenciais podiam levá-los de volta ao lugar de onde se originaram, diminuindo assim a ansiedade da criança. A linguagem simbólica do brincar de Klein era associada à linguagem dos sonhos de Freud. A análise do brincar levou a concluir que o processo de formação dos símbolos ajudava no alívio da ansiedade das crianças. Agora, vamos observar como a técnica do brinquedo de Melanie Klein pode ser aplicada fora do contexto clínico, proporcionando uma experiência enriquecedora para crianças e adultos, utilizando essa abordagem em diferentes situações do cotidiano. Por exemplo, uma sala de aula. Na sala de aula, um terapeuta identifica um aluno que está se isolando dos colegas. Utilizando a técnica do brinquedo de Melanie Klein, ele propõe uma atividade interativa, como montar um quebra-cabeça para estimular a interação social da criança. Essa atividade fará com que a criança se enturme e desenvolva habilidades psicossociais. A técnica do brinquedo de Melanie Klein pode ser uma valiosa ferramenta terapêutica, aplicável em diferentes ambientes além da clínica. Ao utilizar brinquedos como meio de expressão e interação, é possível promover o desenvolvimento psicossocial da criança.